Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mimac Explica, o podcast exclusivo da Mimac Brasil sobre impressão digital. Esse é o segundo episódio que a gente volta a falar sobre impressão direta no tecido. Com a gente, Adriana Moraes. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse processo de impressão digital, falar sobre pré-tratamento, dar continuidade ao primeiro episódio que a gente falou um pouquinho sobre o que é impressão digital. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, o link está aqui embaixo no card. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, siga a Mimac nas redes sociais, @Mimac Brasil no Instagram, para acompanhar as novidades e os próximos episódios, tá bom? Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Se você pudesse apresentar para quem ainda não te conhece, para a gente poder falar um pouquinho sobre impressão digital. Vamos lá. Para você que não assistiu ainda o primeiro episódio, eu me chamo Adriana Moraes, estou na Mimac há 6 anos e sou responsável pelo desenvolvimento de impressão direta com pigmento em nível nacional. E vamos hoje aqui explicar um pouquinho, né? Não vamos falar tudo, né? Um pouquinho sobre a impressão direta. A ideia é isso, a gente poder bater esse papo e explicar um pouquinho como funciona o processo, né? No primeiro episódio a gente já falou bastante sobre o que é impressão digital, sobre tipos de tecido que a gente consegue utilizar na impressão digital, diferenças de processo. E hoje a gente vai falar de como vai funcionar esse processo da impressão digital. Tanto pré-tratamento, pós-tratamento. Então, se você puder introduzir para a gente um pouquinho sobre como funciona, como que é o primeiro passo para poder fazer a impressão digital direta no tecido. Tá. O primeiro passo é a escolha do tecido. Então, é importante a gente ter em mente que a impressão direta com pigmento, ela está voltada para tecidos de fibras naturais e artificiais, apesar dela fazer o sintético, né, mas não convém, a sublimação já está bem difundida para isso. E na escolha do tecido, né, a gente já falou de composição, que é o natural e o artificial. E o que precisa mais ter o tecido? Ele precisa estar aberto, né? Porque a nossa solução, ela permite que você faça tanto os tecidos planos, quanto malha, meia malha, voal. Nós não temos limitação no tecido. Independente se o tecido é mais flexível, se é um tecido mais plano, eu consigo fazer a impressão, então, nos equipamentos da Mimac, é isso? Exatamente. Então, a malha, ela precisa, no caso da malha, que é concebida tubular, né? Então, o tecido e o suedine também. O tecido precisa estar ramado, ou seja, aberto em rolo, né? Para poder entrar no processo. Então, esse é o primeiro passo, é o tecido estar aberto, ramado e bem enrolado. Certo. E quando a gente vai falar desse processo da impressão, muitas pessoas perguntam sobre se o tecido precisa ser específico, né? Qual tipo de tecido eu preciso tratar esse tecido antes? Eu posso comprar um tecido e já colocar direto na impressora para fazer a produção? Esse tecido, ele tem alguma característica específica sobre tratamento ou pré-tratamento ou não? Não, Marciano. A Mimac é a única empresa que hoje consegue permitir que o nosso cliente faça em qualquer tecido, né? Ou seja, o nosso cliente ele pode comprar direto de uma empresa, né, que vende tecidos, o tecido já acabado, já amaciado, ou comprar de uma loja e colocar na máquina. E os nossos clientes, eles têm muita dúvida sobre isso. Adriana, mas não precisa ser PT, não precisa ter pré-tratamento? Não precisa. PT é um termo muito utilizado no mercado para pronto para atingir, né? E alguns processos exigem que para entrar na impressora, o tecido esteja pronto para atingir. No caso da Mimac, não precisa, ele já pode estar acabado. Tá, esse pronto para atingir, você diz, ele tem alguma característica específica? Porque para eu poder identificar se esse tecido, na hora de comprar, eu preciso recomendar que é um tecido PT ou um tecido sem esse tratamento, como que funciona? O tecido pronto para atingir é um tecido isento de qualquer contaminante. O algodão, ele tem óleo, né? Por questões natural mesmo da fibra, sim, assim como a lã, o linho, já tem óleos da própria constituição da fibra. Então, eles deixam o tecido isento desses contaminantes, né? Porém, eu enfatizo, no nosso caso, da Mimac, os clientes não precisam se preocupar com isso. Não precisa se limitar a um tecido PT. Qualquer tecido já acabado, já amaciado, já tinto, pode ser impresso com a nossa tecnologia, utilizando as nossas tintas. Então, ele facilita muito nesse processo, pensando em não dificultar para o cliente. Ele pode comprar de um grande fabricante que produz tecido, coloca no equipamento e ele consegue fazer a impressão tranquilamente. Exatamente, porque imagina só, Marciano, você tem uma confecção e aí você compra uma tecnologia dessa e começa a limitar, né? Os custos acabam subindo, a dificuldade, então tudo isso muitas vezes impede que o cliente coloque essa solução dentro de casa,
né? E talvez a falta de conhecimento sobre a tecnologia MIMAC acaba limitando o cliente a isso, né? Isso, então é muito bom que o cliente saiba que, no caso da tecnologia de impressão direta com a MIMAC, você não fica limitado a tecidos específicos. Você pode continuar comprando do seu fornecedor de tecido e colocar diretamente na impressora para fazer o processo de impressão. Certo. E essa questão do pré-tratamento, né? Muitas pessoas me procuram e perguntam sobre se eles precisam fazer esse pré-tratamento, ele é obrigatório, ele não é obrigatório. Caso eu queira fazer, como que eu preciso fazer? Que tipo de equipamento eu preciso ter para poder aplicar esse tratamento? Com a tinta MIMAC, o pré-tratamento, ele é opcional, né? Então, assim, quando que o cliente MIMAC deve usar ou deve optar por um pré-tratamento? Quando ele precisar de uma cor muito intensa, muito vibrante. Aí ele precisa de um pré-tratamento. E o que é esse pré-tratamento, né? O pré-tratamento consiste na aplicação de uma solução, uma resina em solução aquosa, né? Então, a pessoa compra ali o produto, hoje já tem mais de 15 fornecedores de pré-tratamento no mercado, ele prepara a solução dele e o tecido é aplicado ou por... Acho que a gente tem até um vídeo, porque a gente pode mostrar de como que funciona esse processo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o tecido, ele está pronto, ele passa por esse equipamento para poder adicionar água. Você pode explicar para a gente como é que funciona aqui? Aqui já tem o tacho, né, com a solução já pronta. O tecido, ele passa, ele mergulha nessa solução. Tem 2 rolos espremedores ali que tira o excesso de água do tecido. E depois que tirou esse excesso, ele parte ali para a parte de secagem, para o forno que fica na parte frontal. Essa solução, então, ela é diluída na água para poder fazer esse tratamento no tecido, correto? Isso. E ele faz como se fosse um prime em cima do tecido, né? E aí, quando você imprime, ele te dá uma intensidade de cor. Tá. E depois que eu faço esse processo, onde eu vou adicionar esse tratamento, o tecido está pronto para ir para o equipamento, para a impressora? Como que... Sim. Após a impregnação, né, o pré-tratamento, você pode já colocar na impressora e seguir com a sua impressão normalmente. É bem interessante. E a diferença de quando eu faço esse tratamento e quando eu não faço, ele reflete no quê? Em relação à fixação da tinta, à impressão? Ótima pergunta. Apenas na intensidade de cor. Vou tirar minhas amostrinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Dá para ver que tem uma diferença da intensidade da cor de uma para outra, né? Exatamente. Esse primeiro é um tecido sem pré-tratamento e esse segundo aqui um tecido pré-tratado. Então, você pode ver que teve um ganho de cor, de intensidade. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, se há alguma alteração na resistência do tecido, não, né? Tanto o tecido pré-tratado quanto o tecido impresso sem o pré-tratamento, ele tem a mesma resistência à lavagem, né? Nós chamamos essa resistência à lavagem de solidez. A solidez seria, digamos que, o tanto de tempo que vai durar aquela estampa? Você pode explicar para a gente como é que funciona? O que seria essa solidez? O termo solidez a gente usa para expressar a resistência à lavagem, né? Então, solidez à lavagem, solidez à luz. Então, a resistência que aquela tinta, aquela estampa tem para sair do tecido, ou seja, para desbotar. Nesse caso, a solidez à lavagem, né, a resistência à lavagem da MIMAC, tanto no pré-tratado quanto no sem pré-tratar, elas são iguais. Então, a gente tem a NBR, né, que utiliza a escala cinza, que vai de 0 a 5. Nós temos nota 4/5 e 5, independente da condição do tecido. É importante explicar que a NBR, no caso, é uma norma nacional, onde a gente consegue fazer essa medição, não é isso? Exatamente. Tá. E comparado com outros processos, por exemplo, o reativo, se eu fizer uma impressão no reativo, a solidez é a mesma? O pigmento ele vai me dar essa mesma solidez? Uma impressão reativa e uma impressão pigmento? Outra excelente pergunta. O nosso cliente, ele compara muito os dois processos, né? Porque o reativo é algo que já foi bem difundido, né? Bem difundido no nosso país. As grandes tinturarias, elas migraram para um processo de reativo, porque elas já tinham toda a estrutura. E por ser digital também, né? A MIMAC já teve soluções e ainda tem equipamentos que fazem reativo também. Né? Exatamente, né? Inclusive com as máquinas da MIMAC. Então, tem excelentes empresas, mas que já possuíam aquela estrutura grande para poder... Porque o reativo, Marciano, ele exige o pré-tratamento, é obrigatório, ele faz a impressão, ele vaporiza
ele lava para descarregar e depois passa pelo processo de amaciamento. Então, você imagina a estrutura que você precisa ter, né? Então, você precisa ter um fular, uma rama, uma vaporizadora, uma lavadora e, imprescindivelmente, uma estação de tratamento de efluentes, porque toda essa água consumida durante esse processo tem que ser tratada para depois ser adicionada à natureza novamente, né? Em comparação ao pigmento, você elimina toda essa estrutura. Você basta ter ali a impressora e um maquinário para termofixar. Então, na verdade, a gente pode falar, então, que a impressão direta em tecido com pigmento é uma impressão mais limpa, digamos, em estrutura. É um processo classificado como ecologicamente correto, porque não gera resíduos nenhum à natureza. Mesmo a água que a gente for utilizar, por exemplo, se eu quiser pré-tratar o tecido, ele vai utilizar água. Essa água também precisa ser descartada, não? Não, toda a solução que você fez ali no pré-tratamento, ela vai ser consumida, né? Ou seja, o tecido vai absorver aquela solução e você não vai descartar nada, né? Nada é descartado ao meio ambiente, à Então, natureza. eu não preciso ter um tratamento de água específico só para poder fazer impressão direta no tecido. É uma baita economia de água, né? Muito, muito. Por isso que ele é o ecologicamente correto, né? A gente não gera nenhum resíduo no meio ambiente. Isso é muito importante, né? Certo? E comparando a vantagem, qual que é a vantagem da impressão direta para o pigmento? A gente já entende que a estrutura é uma vantagem gigantesca, talvez por isso que a impressão para o pigmento está ganhando tanto espaço no mercado mundial. Mas pensando em qualidade do produto final, qual que é a diferença de uma impressão direta com pigmento e uma impressão com reativo? Quando a gente fala de cor, o reativo ele tem mais intensidade de cor, então mais vivacidade. O pigmento, exatamente essa diferença, né? Que eu coloquei aqui. O pigmento é uma tonalidade mais baixa, um tom mais pastel. Em questão de solidez à luz, aqui o pigmento ganha. O pigmento ele tem alta solidez à luz, enquanto o reativo ele oxida, ele desbota exposto à tele 84, D65, à luz solar, né? Então, se você faz uma peça de decoração, por exemplo, uma cortina, o reativo ele vai desbotar, né? O pigmento já não. A resistência é maior, então, digamos. A resistência do pigmento à luz é muito maior. Em lavabilidade, eles são muito parecidos, né? Como eu falei, o pigmento aí tem nota 4/55, o reativo, se bem feito, ele também tem 4/55 em lavagem. Então, não é uma das coisas que o cliente precisa se preocupar, que eu acho que muita gente se preocupa, eu não sei, talvez não vá durar tanto em relação à lavagem, então a gente pode falar que está na mesma faixa comparado com o reativo. Exatamente. Uma das vantagens para grandes empresas o reativo, ele tem o problema de que se ele não for bem feito, se ocorrer qualquer erro no processo, sabe aquela roupa que a gente compra, coloca no balde e a tinta sai? Sim, começa a sair tudo a tinta. Aquilo é característica de um processo de reativo que não foi adequado. O pigmento, se houver alguma falha, algum erro, você não tem esse problema, né? Por mais que o processo não tenha sido feito corretamente, por um desvio qualquer, você não tem esse problema, né? Enquanto um erro com o reativo vai te tingir outras peças, se a dona de casa colocar numa máquina, vai manchar tudo, ou mesmo numa indústria for lavar com outras peças, vai manchar, o pigmento não acontece. Então, ele vai ter a solidez, a fixação dele vai ser maior. E essa fixação, maior. Vamos imaginar que eu tenho esse processo, decidi utilizar o pigmento, faço a impressão. Esse processo de termofixar, que seria a fixação do pigmento no tecido, como que ele é feito hoje? Se eu faço a impressão, eu coloco o tecido na impressora, faço a impressão e deixo ali o tecido parado. Depois eu preciso fazer mais alguma coisa, mais algum processo? Essa termofixação, ela pode ser feita em vários equipamentos diferentes, né? Então, por exemplo, se o cliente ele tem uma calandra, a gente adapta a calandra dele. Não é que adapta a calandra, eu adapto o processo de termofixação para a calandra dele. Então, desde que chegue na temperatura ali de 170 a 180 graus e me permita expor esse tecido a essa temperatura durante 60 segundos, vai funcionar. Então, calandra, polimerizadeira, prensa, rama, nós temos aí muitas opções para fazer esse processo de termofixação. É bem interessante até porque reduz, né? Se a gente for comparar em estrutura, você reduz o espaço necessário para o pigmento, não é isso? A gente pode falar que hoje uma estrutura para fazer impressão direta no tecido com pigmento, ela se compara a uma estrutura, por exemplo, num cliente de sublimação, que tem ali uma prensa, uma calandra e uma impressora.
para imprimir direto no tecido, essa mesma estrutura já atenderia o cliente? Já atenderia. Como a parte de pré-tratamento ele é opcional, então você tendo a impressora, para quem já tem a calandra ali, tá resolvido. É uma estrutura bem menor e você agregando ainda mais, né? Pensando na fibra natural, porque eu acho que a grande dificuldade hoje do mercado, principalmente de sublimação, é que os clientes querem se diferenciar. E eu acho que a impressão por algodão, impressão em fibras naturais acabam facilitando muito nisso, nessa questão de ter um produto diferenciado, ter um produto novo para apresentar para o mercado. Exatamente, porque hoje a única forma de você fazer a personalização, a estamparia em algodão, em fibras naturais, são grandes tinturarias, né? E aí a gente está falando de processos rotativos, que demandam ali no mínimo 1.000 metros por variante. Uma outra opção é o silk, mas a gente tem o limitante ali de ser por quadros e do custo ter ficado cada vez mais alto, né? Estar ficando cada vez mais alto. Tem que falar na questão de mão de obra e estrutura, né? Porque o silk você tem que gravar a tela, depois tem que lavar a tela, preparar, passar todo o processo de tinta, né? De composição de tinta. O digital acaba eliminando bastante isso, né? Exatamente, o digital ele elimina todas essas variáveis, ele te permite fazer pequenas quantidades e com rapidez, agilidade. Ele acaba se adequando à demanda atual do mercado, então. Exatamente. Hoje investir em estoque, arriscar em grandes volumes da mesma estampa é um risco muito alto para uma confecção hoje, Marciana. Então, eu diria que é uma solução que veio para uma solução mesmo, para resolver os problemas. Sim, para resolver os problemas diários, né? Aquela solução. coisa do eu preciso fazer um tipo de produto e talvez a impressão por pigmento ela seja um agregador ali, algum outro tipo de fibra que a maioria dos clientes acabam não fazendo, né? Isso, e o importante é ressaltar como é um processo simples e rápido, né? Porque quando a gente fala de impressão digital, as pessoas têm esse preconceito, esse paradigma de que é algo difícil, é algo que precisa de uma estrutura grande. Não, o pigmento, a impressão digital com tinta à base de pigmento é algo muito simples para fazer e traz aí diversas possibilidades para a confecção. Tá aqui o Mimac Explica, ele vai servir justamente para isso, né? Para poder explicar um pouquinho mais para esses clientes que ainda têm dúvida de como funciona o processo, de como aderir e mostrar basicamente isso, né? A facilidade que a gente tem em colocar um processo novo, processo ecológico, um processo que não requer grandes estruturas, mas com um tipo de produto ali que tem uma demanda atual, né? Que é essa questão ambiental, essa questão da fibra natural, questão de se diferenciar no mercado, né? Exatamente. E é bom ressaltar também, Marciano, que a Mimac, ela dispõe de um espaço, né, que tem esse maquinário, que tem toda essa infraestrutura para o cliente poder ver, né? E o legal é que esse local que a Mimac, ela possui é um local produtivo, então o cliente pode ir lá ver e ver funcionando, né? Diferente de fazer uma amostrinha ou alguma coisa muito pequena, você vê que realmente funciona. E muitos clientes exigem isso, né, hoje em dia, de querer ver mesmo um processo completo, né, desde o pré-tratamento até a finalização, os clientes exigem muito poder ver isso em operação mesmo, não só em showroom, mas em operação. Porque uma coisa é falar, né, Marcelo? Outra coisa é a gente ali evidenciar que realmente é algo simples, algo de qualidade, que realmente vai trazer muitos benefícios para essa confecção. Com certeza, com certeza. Bom, Adriana, primeiro agradecer, né, esse segundo episódio que a gente falou bastante sobre processo. Eu acredito que muitos clientes ainda vão esclarecer as dúvidas ali, mas sempre vai gerando mais e mais dúvidas. Mas a gente sempre vai trazer novidades, então a gente vai trazer mais um episódio para poder falar um pouquinho sobre mercado, sobre algumas novidades e tipo de aplicação que seria viável para impressão por pigmento. Mas te agradecer por esse segundo episódio, a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre impressão direta. Eu que agradeço mais uma vez e espero estar contribuindo lá para os nossos clientes, tirando as dúvidas deles, né? Com certeza vai estar, porque a gente sempre vai buscar passar essas informações para os clientes. Muito obrigada. Bom, vocês acabaram de assistir o segundo episódio do Mimac Explica, o podcast exclusivo da Mimac Brasil, que fala sobre impressão digital. Nesse segundo episódio a gente falou um pouco sobre o processo, e no próximo episódio a gente vai falar sobre mercado, sobre aplicação, sobre qual tipo de produto que a gente consegue produzir com a impressão direta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, siga a Mimac nas redes sociais, no Instagram, @MimacBrasil, e até a próxima.